Meu nome é Marina, tenho 34 anos, e 2 dias após o enterro do meu pai, eu estava organizando as roupas dele, quando o advogado me ligou dizendo: Marina, perdão incomodar nesse momento, mas encontramos um segundo testamento escondido em um cofre do escritório. Você precisa vir aqui urgente. E, por favor, não comente nada com seu irmão Rodrigo ou com a Patrícia, em hipótese alguma. Minha mão tremeu segurando o celular. As camisas do meu pai ainda cheiravam ao perfume que eu havia dado a ele no último Natal. Rodrigo e Patrícia estavam na sala, rindo alto, comemorando já a nossa herança, como se meu pai tivesse morrido só para libertá-los financeiramente. O que eles não sabiam é que meu pai tinha visto tudo, cada mentira, cada manipulação, cada vez que me humilharam enquanto eu cuidava dele sozinha nos últimos 2 anos de doença. Deixa eu te contar desde o início, porque nada disso começou com a morte do meu pai. Começou 3 anos antes, quando Patrícia entrou na nossa família, feito um furacão cor-de-rosa, toda sorrisos e gentilezas, segurando o braço do Rodrigo como se ele fosse a última tábua de salvação dela. Meu irmão tinha 38 anos e finalmente tinha arrumado uma namorada de verdade, nas palavras dele. Patrícia tinha 29, cabelos loiros oxigenados, unhas sempre impecáveis e aquele jeito de olhar para as coisas da nossa casa como se estivesse calculando o valor de revenda de cada móvel. Marina, que legal você trabalhar em escola pública. Deve ser tão gratificante ajudar criancinhas pobrezinhas, ela disse na primeira vez que veio jantar lá em casa, com aquele sorriso que não chegava nos olhos. Eu era professora de português no ensino fundamental. Ganhava R$3.200 por mês. Rodrigo era engenheiro em uma multinacional. Ganhava 14 mil. Patrícia trabalhava em uma loja de roupas no shopping, mas depois que começou a namorar meu irmão, de repente, estava cansada demais para continuar. É gratificante sim, eu respondi, segurando a vontade de jogar o vinho na cara dela. Meu pai, Antônio, tinha 71 anos na época. Viúvo há 10 anos, dono de 3 imóveis comerciais no centro da cidade que ele alugava, mais a casa onde morávamos, uma sobrado grande no bairro Vila Nova, que devia valer uns R$900 mil. Ele tinha uma renda de aluguel de cerca de R$8 mil por mês e nunca dependeu de nós para nada. Era saudável, ativo, dirigia, viajava com os amigos, até que não era mais. O primeiro AVC aconteceu 6 meses depois do casamento do Rodrigo com a Patrícia. Foi leve. Ele se recuperou, mas ficou com sequelas. A mão esquerda tremia. Ele cansava fácil, precisava de acompanhamento constante. Marina, você mora com ele, né? Então fica mais fácil para você cuidar, Rodrigo disse, como se estivesse me fazendo um favor de me deixar cuidar do nosso pai sozinha. Rodrigo, a gente podia revezar. Você vira alguns dias? Ah, Mari, você sabe que eu e a Pati estamos na correria. Acabamos de casar. Ela quer engravidar logo, é muita coisa. Patrícia estava sentada no sofá, passando esmalte nas unhas, sem nem olhar para cima. Respirei fundo. Tudo bem, eu cuido. E cuidei. Por 2 anos inteiros. Levei meu pai em todas as consultas médicas. Todas. Neurologista, cardiologista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Aprendi a fazer comida leve para a pressão dele, a ajudá-lo no banho quando as pernas não obedeciam, a trocar fraldas geriátricas nos últimos 6 meses, quando ele começou a perder o controle. Acordava às 5 da manhã para dar a medicação, ia trabalhar, voltava na hora do almoço para ver se ele tinha comido, trabalhava à tarde e passava a noite ao lado dele. Rodrigo aparecia uma vez por mês, às vezes nem isso. Pai, como você tá? Ele perguntava, já olhando o celular, já de pé, já querendo ir embora. Tô bem, filho. A Marina tem cuidado muito bem de mim. É, né? A Mari sempre foi a certinha da família. Rodrigo ria, mas não era um elogio. Era aquele tipo de comentário que dói mais que um tapa. Patrícia vinha junto nessas visitas raras, mas ficava na sala, mexendo no celular. Ai, Rodrigo, vamos logo. Esse cheiro de remédio me dá ânsia. Ela falava alto o suficiente para meu pai ouvir. Eu via a tristeza passando pelos olhos dele, mas ele nunca reclamava. O segundo AVC foi pior. Meu pai ficou acamado. Precisou de cama hospitalar em casa, de sonda, de enfermeira durante a noite porque eu simplesmente não conseguia mais fazer tudo sozinha e trabalhar. Os custos dispararam. R$3 mil por mês só de enfermagem noturna. Remédios que o SUS não cobria. Fraldas, suplementos, materiais. Rodrigo, a gente precisa dividir esses custos. Eu não consigo pagar tudo sozinha com meu salário.
Eu disse a ele por telefone, depois de receber uma conta de R$ 4.500 da farmácia. Marina, você mora na casa, você não paga aluguel. E o pai tem a renda dos imóveis, não tem? A renda dos imóveis mal cobre os custos dele agora. E eu pago todas as contas da casa, mercado, água, luz. Ah, Mari, você sempre foi dramática. Vou ver o que eu posso fazer. Ele nunca viu nada, nem R$ 1, mas o pior não eram os custos. O pior foi o Natal, o último Natal do meu pai. Eu tinha organizado uma ceia pequena, só nós 4. Fiz a ceia inteira sozinha. Peru, rabanada, tender, farofa, as sobremesas que meu pai gostava. Deixei a mesa bonita, com a toalha de linho da minha mãe, as velas, os enfeites. Meu pai estava mais animado naquele dia. Tinha até colocado uma camisa social que eu o ajudei a vestir. Rodrigo e Patrícia chegaram às 10 da noite, 2 horas atrasados. Desculpa, tavam churras na casa dos sogros da Pati. Muito louco, Rodrigo disse, já meio bêbado. Patrícia entrou na sala, olhou para a mesa e soltou. Gente, tá tudo tão simples. No churras tinha até DJ. Mas tudo bem, né, Marina? Você sempre teve esse estilo mais econômico. Segurei o garfo com tanta força que minha mão ficou branca. Meu pai tentou falar, mas as palavras não saíam direito por causa da sequela. Ficou bonito. É pai. A Mari se esforçou. Rodrigo disse, já enchendo o prato sem olhar para ninguém. Durante a ceia, Patrícia ficou falando sobre a casa nova que eles queriam comprar. Tem uma casa linda na Vila Aurora, 4 suítes, piscina, churrasqueira gourmet, custa 1.200.000, mas com o que vamos herdar, ela parou, olhou para mim e completou. Digo, quando chegar a hora, né? Deus me livre. Meu pai ouviu. Eu vi a lágrima que ele tentou esconder. Patrícia, que comentário inapropriado, eu disse, a voz saindo mais dura do que eu pretendia. Nossa, Marina, relaxa. Era só um comentário. Você é tão tensa, por isso é solteira até hoje. Rodrigo riu. Meu próprio irmão riu da piada da mulher dele sobre eu estar solteira aos 32 anos enquanto cuidava do nosso pai sozinha. Respirei, sorri. Alguém quer mais vinho? Por fora, calma. Por dentro, eu estava anotando mentalmente cada palavra daquela víbora. Depois daquele Natal, meu pai piorou rapidamente. O terceiro AVC veio em fevereiro. Dessa vez, ele ficou em coma por 3 dias. Eu não saí do hospital. Dormi na cadeira ao lado da cama, segurando a mão dele, conversando, lendo para ele, rezando para que ele voltasse. Rodrigo apareceu uma vez. Ficou 20 minutos. Ai, mano. Que situação difícil, né? Mas pelo menos ele tá bem cuidado. Você tá fazendo um bom trabalho, Mari. Como se eu fosse uma funcionária recebendo feedback positivo. Meu pai acordou do coma, mas não era mais o mesmo. Quase não falava, quase não se movia, só os olhos. Aqueles olhos castanhos que me olhavam com tanta gratidão, com tanto amor e também com tanta tristeza por não poder dizer tudo o que queria. Pai, eu tô aqui. Não se preocupe com nada. Eu cuido de tudo. Eu dizia isso toda noite, beijando a testa dele. Ele morreu numa terça-feira, às 6 da manhã, com a minha mão segurando a dele. Parada cardíaca. Eu estava sozinha com ele. Chamei a enfermeira, chamei o médico, chamei o Rodrigo. Porra, Marina, tô no meio de uma reunião importante. Tá morto mesmo? Não dá pra fazer nada? Foi isso que meu irmão disse quando eu liguei chorando, dizendo que nosso pai tinha acabado de morrer. Quando ele finalmente chegou ao hospital, 2 horas depois, Patrícia veio junto, de óculos escuros gigantes e salto alto. Ai, que triste! Era um senhor tão querido, ela disse, sem derramar uma lágrima. O velório foi no dia seguinte. Eu tinha escolhido tudo: caixão, flores, o padre, o cemitério, as músicas. Rodrigo só apareceu na hora. Durante o velório, enquanto eu recebia os pêsames de amigos do meu pai, de ex-alunos meus, de vizinhos, eu escutei Patrícia no canto falando ao telefone. Não, amiga, vai ser rápido, prometo. Só esse velório chato e amanhã o inventário. A casa é linda, você precisa ver. Vai ser minha, finalmente. Ela não sabia que eu tinha ouvido, ou não se importava. No enterro, Rodrigo chorou. Chorou de verdade. E por um segundo, um mísero segundo, eu pensei que meu irmão ainda estava lá, embaixo de toda aquela arrogância e ganância. Mas aí, Patrícia sussurrou algo no ouvido dele, e ele secou as lágrimas e endireitou os ombros. Vamos resolver a parte burocrática logo, né, Mari? Quanto antes, melhor. A parte burocrática. Ele chamou a herança do nosso pai de parte burocrática. Rodrigo, o pai acabou de ser enterrado.
A gente pode falar disso depois? Depois quando? A gente tem que ir no advogado, resolver o testamento, ver os imóveis. Eu já marquei reunião para sexta-feira. Você já marcou? É, o Dr. Fagundes, o advogado do pai. Ele disse que tem testamento e que precisa fazer a leitura. Sexta, 10 horas. Não se atrase. Patrícia sorriu. Aquele sorriso de quem já tinha gasto a herança inteira na cabeça. Voltei para casa naquele dia me sentindo vazia. A casa ainda cheirava a remédio e a desinfetante. A cama hospitalar ainda estava lá, no quarto do meu pai. As roupas dele no armário, as fotos na parede, a poltrona onde ele sentava para ver televisão antes de ficar acamado. Eu precisava arrumar as coisas dele. Não conseguia continuar vendo tudo daquele jeito. No dia seguinte, uma quarta-feira, 2 dias depois do enterro, comecei a organizar. Separei as roupas que iam para a doação, as camisas sociais que ele tanto gostava, os sapatos engraxados, o relógio que não funcionava mais, mas que ele nunca quis consertar porque tinha sido presente da minha mãe. Eu estava dobrando a camisa xadrez azul, aquela que ele usava nos domingos, quando o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Marina? Aqui é o Dr. Fagundes, o advogado do meu pai. Um homem de uns 60 anos, muito sério, que meu pai confiava há décadas. Oi, Dr. Fagundes. Tudo bem? Sobre a reunião de sexta? Marina, perdão incomodar nesse momento tão difícil, mas aconteceu algo que preciso te comunicar urgentemente. Você pode vir ao meu escritório hoje ainda? É sobre a herança do seu pai. Meu coração acelerou. Aconteceu algum problema? Não é problema exatamente. É que encontramos um segundo testamento, escondido em um cofre particular do escritório que nem eu sabia que existia. Seu pai deixou instruções muito claras de que esse segundo testamento só deveria ser aberto após o enterro e que você deveria ser informada primeiro. Segundo testamento? Marina, você está me ouvindo? Estou. Desculpe. Segundo testamento? Sim. E Marina, isso é muito importante. Não comente nada com seu irmão Rodrigo ou com a esposa dele, em hipótese alguma. Seu pai foi muito claro sobre isso. Venha sozinha, por favor. Hoje, se possível. Desliguei o telefone e fiquei parada no meio do quarto segurando a camisa do meu pai. Lá de baixo, eu ouvi a Patrícia rindo de algo no celular. Ela e Rodrigo tinham voltado para a casa depois do enterro, para ajudar, mas na verdade estavam lá só passeando pela casa, já decidindo o que iam fazer com cada cômodo. A gente transforma esse quarto numa suíte master, Rodrigo. Olha o tamanho. E a sala pode ter uma TV de 75 polegadas, home theater completo. Eles estavam reformando a casa na cabeça, enquanto o corpo do meu pai mal tinha esfriado no túmulo. Desci as escadas devagar. Rodrigo estava no sofá, Patrícia ao lado dele mostrando fotos de móveis no Pinterest. Rodrigo, eu vou sair um pouco. Preciso resolver umas coisas. Tá indo onde? Farmácia, banco, algumas coisas. Mentira, mas uma mentira necessária. Tá, quando você voltar, a gente precisa conversar sobre a casa. Eu e a Patty estávamos pensando que talvez fosse melhor você procurar um apartamento para você, sabe? Porque a gente vai casar, ter filho, e essa casa é muito grande. Faz sentido a gente morar aqui. Olhei para o meu irmão, para aquele homem que tinha sido meu companheiro de infância, que tinha dividido o quarto comigo durante 10 anos, que tinha me defendido de bullying na escola, que tinha sido meu melhor amigo até conhecer aquela cobra de Patrícia. A gente conversa sobre isso depois, Rodrigo. Saí antes que ele visse a raiva nos meus olhos. Se você já passou pela dor de cuidar sozinha de alguém que você ama, enquanto os outros da família só aparecem para cobrar ou para se aproveitar, deixa um like nesse vídeo. Cada like me mostra que tem gente que entende essa dor. Se você quer saber o que tinha naquele segundo testamento e como isso mudou tudo, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Porque o que o meu pai tinha planejado em segredo foi muito além do que eu poderia imaginar. E comenta aqui embaixo, você também já se sentiu invisível na sua própria família? O escritório do Dr. Fagundes ficava no centro, num prédio antigo de 6 andares com aqueles elevadores de grade que fazem barulho. Cheguei lá às 2 da tarde. A secretária, Dona Célia, me recebeu com um olhar de pena que me incomodou. Marina, meus sentimentos, querida. Seu pai era um homem maravilhoso. Obrigada, Dona Célia. Pode entrar, o doutor está te esperando. O escritório tinha cheiro de madeira e de livros antigos. O Dr. Fagundes estava sentado atrás da mesa, com óculos de grau na ponta do nariz e na frente dele, 3 envelopes lacrados. Marina, senta, por favor. Ele apontou para a cadeira de couro. Primeiro, meus sinceros sentimentos. Seu pai era meu amigo além de cliente.
Eu o conhecia há 32 anos. Obrigada, doutor. Marina, vou ser direto porque sei que você é uma mulher forte e seu pai sempre me disse isso. Antônio veio aqui há 6 meses, logo depois do segundo AVC. Ele estava lúcido, determinado e me pediu para fazer algo que, confesso, me surpreendeu. Ele pegou o primeiro envelope. Esse aqui é o testamento oficial, registrado em cartório, que será lido na reunião de sexta-feira com você e seu irmão presentes. Nele, Antônio dividiu os 3 imóveis comerciais igualmente entre você e Rodrigo. Cada um fica com um imóvel, e o terceiro deve ser vendido e o valor dividido. A casa fica para vocês dois em partes iguais também. Meu coração apertou. Então era isso. Divisão igual. Eu, que tinha cuidado dele sozinha por 2 anos, ia dividir tudo igualmente com Rodrigo, que tinha aparecido 5 vezes, e com a víbora da Patrícia, que tinha desejado a morte do meu pai em pleno Natal. Marina, espera. Esse testamento é o que seu irmão vai ouvir na sexta-feira. Ele pegou o segundo envelope. Esse era mais grosso, mas esse aqui é o verdadeiro testamento. O segundo testamento, escondido em um cofre que só eu e seu pai sabíamos que existia. E ele muda tudo. Minhas mãos começaram a tremer. Posso abrir? Seu pai pediu que você lesse sozinha primeiro, mas posso te adiantar o conteúdo principal. Dr. Fagundes tirou os óculos e me olhou nos olhos. Marina, seu pai estava consciente de tudo. De como você cuidou dele, de como Rodrigo se ausentou. E principalmente, de quem é Patrícia de verdade. Como assim? Seu pai contratou um investigador particular para investigar a Patrícia, 6 meses antes de morrer. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Ele o quê? Antônio desconfiava dela desde o início. O jeito como ela olhava para as coisas da casa, os comentários sobre dinheiro, como ela afastava Rodrigo de você. Ele me pediu para contratar um investigador discreto. E Marina, o que descobrimos? Ele balançou a cabeça. Patrícia tem um histórico. Ela se casou 2 vezes antes de conhecer Rodrigo. 2 homens mais velhos com dinheiro. Os 2 relacionamentos terminaram com ela ficando com parte considerável dos bens deles. Ela tem um padrão. Senti náusea. Rodrigo sabe disso? Claro que não. E tem mais. Patrícia vinha tentando convencer Rodrigo a fazer seu pai assinar uma procuração, dando poderes a ela para mexer nas contas e nos imóveis. Ela alegava que seria mais prático para cuidar dele. Rodrigo chegou a comentar isso com seu pai, você lembra? Lembrei. Tinha sido uns 4 meses atrás. Rodrigo tinha vindo visitar e tinha dito: pai, a Pati teve uma ideia boa. Se o senhor passar uma procuração para ela, ela pode ajudar a administrar os aluguéis, pagar as contas, essas coisas, e a tirar o peso da Marina. Meu pai tinha dito não. Um não firme, claro. E Rodrigo tinha ficado emburrado o resto da visita. Marina, seu pai sabia exatamente o que aquilo significava. Patrícia queria acesso legal ao dinheiro dele. E ele me procurou no dia seguinte. Dr. Fagundes abriu o segundo envelope e tirou vários documentos. Segundo o testamento de Antônio Cardoso da Silva, registrado em cartório de outra comarca para manter sigilo, datado de 14 de setembro do ano passado. Vou ler os pontos principais. Ele colocou os óculos de volta. Primeira cláusula. A casa da Rua das Flores, 428 Vila Nova, fica integralmente para minha filha Marina Cardoso da Silva, como reconhecimento pelos cuidados dedicados a mim nos últimos anos de minha vida. Lágrimas desceram pelo meu rosto sem que eu percebesse. Segunda cláusula. Dos 3 imóveis comerciais, 2 ficam para Marina. O terceiro fica para Rodrigo. Doutor, espera. Terceira cláusula. E essa é importante. Existe uma conta poupança no Banco Meridional que Rodrigo desconhece. Nela há R$387 mil, produto da venda de um terreno que fiz há 5 anos. Esse valor é integralmente para Marina, como forma de ressarci-la pelos gastos que teve comigo durante minha doença. R$387 mil. Eu tinha gastado quase R$60 mil do meu próprio bolso nos últimos 2 anos. Dinheiro que eu não tinha, que peguei emprestado, que coloquei no cartão de crédito. Quarta cláusula, Marina terá direito a permanecer morando na casa pelo tempo que desejar, sem necessidade de dividir o espaço ou pagar qualquer tipo de aluguel ou compensação a Rodrigo. Dr. Fagundes fez uma pausa. E agora vem a parte mais, digamos, estratégica. Quinta cláusula. Este segundo testamento só deverá ser revelado após a leitura do primeiro testamento na presença de Rodrigo e Patrícia. Quero que eles tenham a chance de mostrar seu verdadeiro caráter quando acharem que vão herdar igualmente. Meu pai tinha armado uma cilada. Marina, tem mais uma coisa. Dr. Fagundes pegou o terceiro envelope. Seu pai deixou isso para você. É uma carta.
Ele me pediu para te entregar pessoalmente. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Tinha meu nome escrito com a letra tremida do meu pai. Abri ali mesmo. Minha filha Marina, se você está lendo isso, é porque eu já parti. Perdão por não ter conseguido dizer tudo pessoalmente nos últimos meses. O corpo parou de obedecer, mas a mente nunca parou. Eu vi tudo, minha filha. Vi cada noite que você passou acordada cuidando de mim. Vi cada lágrima que você escondeu para não me preocupar. Vi cada vez que seu irmão te magoou e você engoliu o choro. Vi também quem é a Patrícia. E vi meu filho se perdendo nessa mulher. Tomei as providências que achei corretas. Você merece tudo o que está neste testamento e muito mais. A casa é sua. Os imóveis são seus. O dinheiro é seu, porque você esteve aqui. Você segurou minha mão. Você me deu dignidade até o último dia. Rodrigo é meu filho e eu o amo, mas ele precisa aprender que família não é herança, é presença. Se ele te procurar com raiva depois de saber do testamento, entregue a ele o documento que está anexado aqui. É a investigação sobre a Patrícia. Talvez isso abra os olhos dele, ou talvez não, mas você terá feito sua parte. Obrigado por tudo, minha filha amada. Você é a melhor parte de mim e da sua mãe. Viva bem, viva feliz, e não deixe ninguém te fazer se sentir pequena nunca mais. Te amo para sempre, papai. Chorei. Chorei de uma forma que não conseguia chorar desde que ele tinha morrido. Dr. Fagundes me ofereceu lenços de papel e uma garrafa de água. Ficou em silêncio, respeitando minha dor. Quando finalmente consegui me recompor, perguntei: e agora? O que acontece na sexta-feira? Na sexta-feira, faremos a leitura do Primeiro Testamento. Rodrigo e Patrícia vão ouvir que os bens foram divididos igualmente. Eles vão comemorar. E então, depois que eles terminarem de comemorar, eu apresento o Segundo Testamento, o verdadeiro, registrado posteriormente, portanto, legalmente válido e que anula o primeiro. Eles vão surtar. Com certeza, Rodrigo tem direito a contestar, claro, mas o testamento é irretocável. Seu pai estava em plena consciência mental quando o fez. Temos laudos médicos comprovando isso. Ele foi filmado no cartório, explicando suas razões. E a lei brasileira permite que um testador destine seus bens de forma diferenciada entre herdeiros quando houver justificativa. Os cuidados que você prestou são justificativa mais do que suficiente. Levantei da cadeira, segurando o envelope com a carta do meu pai contra o peito. Dr. Fagundes, meu pai sabia que ia morrer? Ele sabia que estava perto. Os médicos tinham dado 6 meses a 1 ano. Ele viveu 8 meses depois de fazer esse testamento. Usou o tempo que tinha para planejar a justiça que você merecia. Saí daquele escritório com as pernas bambas. Na rua, sentei num banco de praça e li a carta do meu pai mais 3 vezes. Cada palavra era um abraço que eu não tinha mais recebido desde que ele ficou acamado. Voltei para casa às 6 da noite. Rodrigo e Patrícia estavam jantando na minha mesa, com a comida que eu tinha feito e deixado na geladeira. Demorou, hein, Mari? Tava onde? Rodrigo perguntou, a boca cheia de arroz. Resolvendo uns documentos do pai. Ah, falando nisso, você confirmou sexta-feira com o advogado? Tá confirmado mesmo às 10 horas? Tá confirmado, Patrícia sorriu. Marina, depois que a gente resolver toda essa parte chata da herança, a gente podia fazer tipo uma viagem em família, sabe? Tipo uma despedida do seu pai, mais alegre. Talvez Cancún ou Miami. O que você acha? Olhei para aquela mulher, para aquela criatura que tinha passado 2 anos desejando a morte do meu pai para poder gastar o dinheiro dele em viagens. Acho que a gente deveria esperar a leitura do testamento primeiro, Patrícia. Vai que tem alguma surpresa. Ah, Marina, surpresa do quê? Vai ser igualzinho para todo mundo, óbvio. O pai era justo. Era justo mesmo. Subi para o meu quarto e fechei a porta. Os próximos 2 dias iam ser os mais longos da minha vida, mas eu aguentaria. Tinha aguentado 2 anos cuidando do meu pai sozinha enquanto era humilhada. Conseguiria aguentar mais 2 dias em silêncio, sabendo que a justiça estava vindo. Por fora, calma. Por dentro, uma tempestade. Quinta-feira passou devagar. Rodrigo ficou o dia todo no telefone resolvendo coisas do trabalho. Patrícia saiu para fazer as unhas e voltou com sacolas de compras. Comprei umas roupinhas, porque depois da herança vou precisar de um guarda-roupa novo, né? Ela falou isso no jantar, como se meu pai tivesse morrido especificamente para ela poder comprar roupa. Rodrigo não falou nada, só riu e beijou a cabeça dela. Naquela noite, mexendo nas coisas do meu pai, encontrei uma caixa de fotografias antigas. Tinha fotos de quando eu e Rodrigo éramos crianças. Uma foto nossa no parque, ele com 7 anos, eu com 3, sorrindo,
abraçados. Outra foto nossa no aniversário dele de 15 anos, eu com 11, fazendo caretas para a câmera. Quando a gente tinha perdido aquele irmão, quando Rodrigo tinha deixado de ser meu irmão e tinha virado só um estranho que queria meu dinheiro? Não, ele não queria meu dinheiro. Ele nem lembrava que eu existia. Para ele, a herança do pai era dele por direito natural de ser o filho homem, o primogênito, o bem-sucedido. Eu era só a filha que tinha ajudado um pouco, porque morava na casa mesmo. Guardei as fotos de volta na caixa. Talvez um dia a gente pudesse voltar a ser irmãos. Mas isso dependia de como ele reagiria no dia seguinte. Sexta-feira amanheceu com um céu nublado, daqueles que prometem chuva, mas não cumprem. Me arrumei com cuidado. Calça preta, blusa branca, o colar de pérolas que tinha sido da minha mãe. Prendi o cabelo num coque. Queria parecer forte. Queria estar forte. Nossa, Mari, que elegante. Tá indo para uma reunião de negócios? Patrícia perguntou quando me viu na sala. Ela estava de legging rosa pink e cropped, com os cabelos soltos, cheios de babyliss. Parecia que ia para uma festa. É uma reunião séria, Patrícia. Ah, relaxa. É só o testamento. Coisa rápida. Coisa rápida. Fomos nos 2 carros. Eu no meu Gol 2015, Rodrigo e Patrícia na BMW, que ele tinha comprado no ano anterior com o 13º e a participação de lucros da empresa. No escritório do Dr. Fagundes já tinha outras pessoas. Um contador, um representante do cartório e mais 2 testemunhas que o advogado tinha chamado. Protocolo legal para a abertura de testamento. Bom dia a todos. Vamos começar. Estão presentes os únicos herdeiros diretos de Antônio Cardoso da Silva, Marina Cardoso da Silva e Rodrigo Cardoso da Silva, além da esposa deste, Patrícia Mendes Silva. Patrícia não era herdeira, mas tinha insistido em estar presente para apoiar o marido. Doutor Fagundes tinha permitido porque sabia o que vinha a seguir. Vou proceder à leitura do testamento registrado em cartório em 15 de março de 2024. Era o primeiro testamento, o falso, ou melhor, o verdadeiro que seria anulado. Dr. Fagundes leu metodicamente. Divisão igualitária dos 3 imóveis comerciais, casa dividida igualmente, conta corrente do banco dividida igualmente. Não mencionou a poupança dos 387 mil reais porque ela não constava nesse documento. Rodrigo sorriu. Patrícia apertou a mão dele, os olhos brilhando. Então, basicamente, cada um fica com um imóvel comercial e a gente vende o terceiro, é isso? Rodrigo perguntou. Segundo este testamento, sim. Segundo este testamento? Rodrigo franziu a testa. Dr. Fagundes juntou os papéis do primeiro testamento com calma. Dona Célia trouxe um copo de água para ele. Tudo muito teatral. Ele estava prolongando o momento de propósito. Acontece, Rodrigo, que existe um segundo testamento. O sorriso sumiu do rosto de Patrícia. Como assim segundo testamento? Ela praticamente gritou. Um segundo testamento, datado de 14 de setembro do ano passado, portanto posterior a este que acabei de ler, o que o torna legalmente prevalente. Isso não existe. Como pode ter 2 testamentos? Patrícia estava vermelha. Pode e existe, senhora Patrícia. É completamente legal. Seu sogro estava em plena capacidade mental quando o fez. Temos todos os laudos e perícias necessárias. E ele deixou instruções muito claras de que este segundo testamento só deveria ser revelado após a leitura do primeiro. Rodrigo me olhou. Você sabia disso? Podia mentir. Mas meu pai não tinha me ensinado a mentir. Soube antes de você. O Dr. Fagundes me chamou quando encontrou o testamento. E você não me contou? A voz dele estava subindo. Rodrigo, foram instruções diretas do seu pai. Não era escolha minha. Dr. Fagundes bateu a mão na mesa. Vamos manter a civilidade, por favor. Rodrigo, vou proceder à leitura do segundo e definitivo testamento. Peço que me escute até o final, antes de fazer perguntas. Ele começou a ler. A cada cláusula, o rosto de Rodrigo ficava mais pálido. A cada cláusula, Patrícia ficava mais roxa de raiva. Casa para Marina. 2 imóveis para Marina. 1 imóvel para Rodrigo. Conta poupança de 387 mil reais para Marina. Quando ele terminou, o silêncio era ensurdecedor. Rodrigo foi o primeiro a falar, a voz saindo estranha, como se ele estivesse sendo estrangulado. Isso é uma piada. Não é piada, Rodrigo. É o testamento definitivo e legal do seu pai. Ele não estava bem da cabeça. Ele estava doente. Foi manipulado. Temos laudos psiquiátricos de 3 médicos diferentes atestando plena capacidade mental. Temos a filmagem dele no cartório explicando cada decisão. Seu pai estava completamente lúcido. Patrícia se levantou da cadeira tão rápido que ela quase tombou. Isso é um absurdo. Marina obviamente manipulou ele.
Ela ficava o tempo todo com ele, envenenando a cabeça dele contra nós. Olhei para ela, respirei fundo, lembrei da carta do meu pai. Não deixe ninguém te fazer se sentir pequena nunca mais. Patrícia, eu cuidei do meu pai sozinha por 2 anos. Você e Rodrigo apareceram 5 vezes. 5, eu contei. Meu pai sabia exatamente o que estava fazendo. Você é uma víbora, uma aproveitadora, Patrícia gritou. Dr. Fagundes se levantou. Senhora Patrícia, vou pedir que se retire do meu escritório agora. A senhora não é herdeira e não tem direito de estar presente nesta reunião. Ficou por cortesia minha, mas a cortesia acaba aqui. Rodrigo, fala alguma coisa. Você vai deixar sua irmã roubar sua herança? Rodrigo estava olhando para o chão, as mãos tremendo. Rodrigo, Dr. Fagundes falou mais suave agora. Seu pai deixou algo para você também. Uma carta e um documento. Marina, pode entregar? Tirei da bolsa o envelope que meu pai tinha deixado para Rodrigo. Dentro tinha uma carta e o relatório do investigador particular sobre Patrícia. Rodrigo abriu com mãos trêmulas. Leu a carta primeiro. Vi as lágrimas caindo no papel. Depois pegou o relatório. Foram 10 páginas de informações sobre Patrícia. Os casamentos anteriores, os processos judiciais, as dívidas, os golpes. Página após página, vi meu irmão se despedaçando. Quando terminou de ler, ele levantou os olhos para Patrícia. Você foi casada 2 vezes antes de mim. Silêncio. Você aplicou golpe nos 2. Mais silêncio. Você tem um processo correndo na justiça por estelionato. Patrícia tentou pegar o relatório das mãos dele. Rodrigo, amor, deixa eu te explicar. Não me toca! Ele gritou tão alto que todos no escritório se assustaram. Você mentiu. Sobre tudo. Desde o começo. Rodrigo, por favor. Você queria o dinheiro. Sempre foi só o dinheiro. Patrícia percebeu que tinha perdido. Mudou a estratégia na hora. Tá bom, Rodrigo. Quer saber? Tá bom. Eu queria o dinheiro. Porque você acha que eu ia me casar com um idiota feito você por quê? Por amor? Você é fraco, manipulável e burro. Perfeito pra mim. Mas a sua irmãzinha vaca aqui estraga tudo. Foi rápido. Rodrigo se levantou e pediu para ela sair. Não gritou, não chorou. Só disse, sai, pega suas coisas em casa e sai. Vou pedir o divórcio segunda-feira. Rodrigo, sai! Patrícia me olhou com um ódio que eu nunca tinha visto em ninguém. Você não venceu nada, Marina. Você é uma solitária amarga que vai morrer sozinha naquela casa vazia. E saiu batendo a porta. O escritório ficou em silêncio por alguns segundos. O contador pigarreou. As testemunhas olhavam para o chão. Dona Célia trouxe mais água. Rodrigo voltou a sentar, a cabeça nas mãos. Rodrigo, você quer um tempo? Dr. Fagundes perguntou gentilmente. Não, quero terminar logo com isso. O testamento é válido? É. Posso contestar? Pode, mas vai perder tempo e dinheiro. O testamento é irretocável. Então é isso. Ele me olhou. Tinha tanta dor naqueles olhos. Você sabia sobre ela? Sobre a Patrícia? Não, só soube hoje. O pai sabia. Sabia. Ele te amava, Rodrigo. Ele queria te proteger. Me proteger me tirando a herança? A voz dele estava cheia de mágoa. Ele não te tirou nada que você não tivesse desistido sozinho primeiro. Foi duro, eu sei, mas era verdade. Rodrigo assinou os documentos que precisavam ser assinados. Dr. Fagundes explicou os próximos passos. Inventário, transferência de propriedades, divisão formal dos bens. Ia levar alguns meses, mas estava tudo encaminhado. Quando saímos do escritório, Rodrigo me parou no corredor. Marina, fala. Eu fui um péssimo irmão. Não neguei. Esperei ele continuar. Eu abandonei você. Abandonei o pai. Deixei você cuidar dele sozinha enquanto eu... Ele parou, engoliu em seco. Enquanto eu estava preocupado com aquela mulher, com carros, com aparência, com tudo menos com o que importava. Por que você está me falando isso? Porque você merece ouvir. Você merece a casa. Você merece os imóveis. Você merece tudo. E eu não mereço nem o perdão que eu sei que não tenho coragem de pedir. Senti as lágrimas voltarem. Rodrigo, você pode não ter estado presente, mas o pai te amava até o último dia. A carta que ele te deixou fala isso. Ele te deu um imóvel porque queria que você tivesse algo. Ele não te cortou da herança. Ele só reconheceu quem esteve presente. Eu poderia ter estado presente. Eu escolhi não estar. Sim, você escolheu. Eu posso tentar recuperar o tempo perdido? Com você? Como irmãos? Olhei para aquele homem quebrado na minha frente. Meu irmão, o menino que tinha dividido o lanche comigo na escola, o adolescente que tinha me ensinado a andar de bicicleta, o adulto que tinha se perdido no caminho e talvez estivesse tentando se encontrar de novo. Pode tentar. Não prometo nada, mas pode tentar. Ele assentiu. Vou me divorciar dela. Vou fazer terapia. Vou tentar ser um ser humano decente. Vai ser um bom começo. Nos despedimos ali,
Ele foi para o carro dele, eu fui para o meu. Dirigi até o cemitério. Parei em frente ao túmulo do meu pai. A terra ainda estava fresca. Ainda não tinha colocado a lápide definitiva. Sentei na grama molhada da chuva da noite anterior. Oi, pai. Eu sei que você não está aqui. Não acredito muito nessas coisas, mas se você está me ouvindo de algum lugar, obrigada. Obrigada por me ver. Obrigada por me valorizar. Obrigada pela justiça. O vento balançou as árvores do cemitério. O Rodrigo descobriu sobre a Patrícia. Acho que vai divorciar. Acho que ele quer tentar ser meu irmão de novo. Não sei se eu consigo perdoar completamente, mas posso tentar. Fiquei ali por 1 hora, só sentindo o vento, ouvindo os pássaros, segurando a dor de tudo o que tinha acontecido. Quando voltei para casa naquela tarde, Patrícia tinha ido embora. Tinha levado as roupas dela, as bolsas, os sapatos, tinha deixado o quarto uma bagunça, mas tinha ido. Rodrigo mandou uma mensagem naquela noite. Ela foi. Mudei a fechadura. Desculpa a bagunça que ela fez aí. Posso ir limpar? Respondi. Não precisa. Eu limpo, mas, obrigada. Demorei 3 dias para arrumar o quarto. Estava adiando porque significava aceitar que tudo tinha realmente acabado. Mas quando terminei, quando coloquei lençóis limpos, quando abri a janela e deixei o ar fresco entrar, senti que tinha fechado um ciclo. O inventário levou 4 meses. Nesse meio tempo, descobri mais algumas coisas. Patrícia tinha tentado fazer empréstimos no nome do Rodrigo. Ele descobriu e cancelou tudo antes que os danos fossem maiores. Ela tinha dívidas de R$ 87 mil em cartões de crédito que ele não sabia. O divórcio foi contencioso. Ela tentou alegar união estável e pedir parte dos bens dele, mas o advogado do Rodrigo conseguiu provar fraude no casamento com o relatório do investigador que meu pai tinha feito. Rodrigo vendeu a BMW, mudou para um apartamento menor, começou terapia de verdade e começou a me visitar toda semana. No começo era estranho. A gente não sabia sobre o que conversar, mas aos poucos foi ficando mais natural. Você se lembra daquele dia que a gente fugiu da escola para ir na sorveteria? Ele perguntou num domingo que estava lá para almoçar. Lembro. A mãe descobriu e a gente ficou de castigo 1 mês. Valeu a pena. Era sorvete de morango. Rimos. Foi a primeira vez que rimos juntos em anos. A casa ficou oficialmente minha em agosto. Os 2 imóveis comerciais também. A renda de aluguel era de R$ 5.600 por mês. Somando com meu salário de professora, eu tinha R$ 8.800 por mês. Não era riqueza, mas era conforto, era segurança. Usei parte dos R$ 387 mil da poupança para reformar a casa. Pintei tudo de branco, troquei os móveis velhos, transformei o quarto onde meu pai tinha ficado doente num escritório aconchegante. Precisava ressignificar aquele espaço. Usei outra parte para quitar as dívidas que tinha feito cuidando do meu pai. E guardei o resto para emergências e para um dia, quem sabe, fazer aquela viagem para a Europa que minha mãe sempre quis fazer, mas nunca conseguiu. Rodrigo vendeu o imóvel comercial que herdou e usou o dinheiro para abrir um negócio próprio. Uma pequena empresa de consultoria em engenharia. Ele me disse que queria trabalhar para ele mesmo, não para agradar chefe ou buscar promoção. Queria trabalhar para viver, não viver para trabalhar. Aprendi isso tarde, ele disse, mas aprendi. Quanto a Patrícia, ouvi dizer que ela se mudou para outra cidade. Continuou tentando aplicar golpes. Tem gente que não muda nunca. E tudo bem, não é problema meu. A maior mudança foi em mim. Percebi que durante anos eu tinha sido invisível na minha própria família. Tinha sido a filha certinha, a que sempre estava disponível, a que não dava trabalho. E invisibilidade dói de um jeito que quem nunca sentiu não consegue entender. Mas meu pai me viu. No final, quando não conseguia mais falar, quando o corpo tinha desistido, ele me viu. E se certificou de que todo mundo soubesse que ele tinha me visto. Comecei a fazer terapia também. Precisava trabalhar o luto, a mágoa do Rodrigo, o trauma de ter sido humilhada tantas vezes. A terapeuta me disse uma coisa que nunca esqueci. Marina, você não precisa perdoar tudo. Algumas mágoas a gente carrega pro resto da vida. Mas você precisa decidir se vai carregar elas como um peso que te impede de andar ou como uma cicatriz que te lembra que você sobreviveu. Escolhi a cicatriz. Hoje, 1 ano e meio depois da morte do meu pai, eu moro na casa que agora é oficialmente minha. Tenho um irmão que está tentando ser irmão de novo. Tenho uma vida financeira estável. Tenho paz. Ainda sou professora. Ainda ganho meus 3.200 por mês. Ainda acordo cedo para dar aula para crianças que às vezes nem querem estar ali, mas amo meu trabalho. E agora ele é uma escolha, não uma necessidade desesperada.
Conheci alguém, aliás. Pedro, 37 anos, professor de história na mesma escola. A gente começou tomando café na sala dos professores e hoje ele janta aqui em casa 2 vezes por semana. É cedo para saber se vai dar em algo, mas pela primeira vez em muito tempo eu estou aberta para a possibilidade. Você merece ser feliz, Rodrigo me disse semana passada. Você também. Estou tentando. A história da minha família não terminou como nos contos de fadas. Não teve reconciliação emocionante com música de fundo. Não teve abraço choroso, onde tudo foi perdoado e esquecido. A vida real não é assim, mas teve justiça, e teve crescimento, e teve a possibilidade de recomeçar. Meu pai me ensinou, com sua morte e com seu testamento, que a gente não deve lealdade a quem nos desrespeita, mesmo que seja família, especialmente se for família, porque família de verdade é quem te segura quando você está caindo, não quem te empurra e depois reclama que você se machucou. Se você chegou até aqui, obrigada por ter me ouvido. Essa história foi dolorida de viver e foi dolorida de contar, mas foi importante, porque talvez alguém que esteja ouvindo esteja passando por algo parecido agora. E eu quero que essa pessoa saiba. Você não é obrigado a aceitar humilhação, nem de estranhos, muito menos de família. Documente tudo. Guarde provas, mantenha testemunhas, e quando chegar a hora de se defender, faça isso com toda a força que você tiver. Não com raiva, não com vingança, mas com a tranquilidade de quem sabe que está certo. E se você está cuidando de alguém que ama agora, de um pai, de uma mãe, de um avô, enquanto outros da família desaparecem, eu te vejo. Seu sacrifício não é invisível. E mesmo que as pessoas ao seu redor não reconheçam, você vai saber no fundo do seu coração que fez o certo. E isso, no final das contas, é o que mais importa. Então me conta, você já se sentiu invisível na sua própria família? Já cuidou de alguém sozinho, enquanto outros só apareciam para cobrar? Deixa aqui nos comentários sua história. Às vezes, a gente só precisa ser ouvido para começar a curar. Se essa história te tocou de alguma forma, se você se identificou com alguma parte dela, deixa um like. Não é só um botãozinho. É você me dizendo, eu entendo sua dor, ou eu passei por isso também, ou obrigado por compartilhar. Cada like significa que a gente não está sozinho nessa. Se inscreve no canal para mais histórias reais de pessoas que não aceitaram ser pisadas, que lutaram, que se defenderam, que encontraram sua própria força. Ativa o sininho porque toda semana tem história nova e você não vai querer perder. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que está tudo bem colocar limites, mesmo com família. Que está tudo bem se defender, que está tudo bem escolher você mesmo às vezes. Você pode estar salvando alguém de anos de humilhação só ao mostrar que existe outra possibilidade. E se você quer saber como lidar com familiares tóxicos, como estabelecer limites saudáveis ou como se recuperar emocionalmente de situações de abuso familiar, comenta aqui embaixo. Se tiver demanda, eu faço vídeos sobre isso. A ideia aqui é ajudar uns aos outros. No próximo vídeo, eu vou contar a história de uma mulher que descobriu que a melhor amiga estava tendo um caso com o marido dela há 3 anos. E a vingança que ela planejou foi... Bem, você vai ter que assistir para saber. Mas te garanto, foi criativa. Obrigada por ter ficado até aqui. De verdade, sua presença, seu tempo, sua atenção, tudo isso importa mais do que você imagina. Em um mundo onde todo mundo está sempre com pressa, você parou para me ouvir. Isso é raro, isso é precioso. Cuide de você, coloque limites e nunca, nunca deixe ninguém te fazer sentir pequeno. Até a próxima história. E lembra, você é mais forte do que pensa.